Mas agora eu quero falar o seguinte: fuga na APAC de Campo Belo. Você tem aí na tela as imagens lá da APAC. Primeiro é importante esclarecer, né, o que é uma APAC. Tem muita gente que acompanha e não sabe. A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É um local diferenciado, não é um presídio, né? Lá a APAC recebe apenas detentos condenados e com bom comportamento, ou seja, eles não ficam detidos numa cela de cadeia, não ficam numa unidade prisional. Eles ficam numa espécie de alojamento, é claro, com toda a segurança do mundo, mas tem um atendimento, digamos que mais humanizado. Ali ele tem a oportunidade de trabalhar para reduzir a pena dele, ou seja, é um benefício que muitos sabem usar, mas tem aqueles que não querem deixar de lado a vida criminosa, e aí eles acabam perdendo esse benefício. Esse lá de Campo Belo foi um deles. Na madrugada de ontem, ele se aproveitou de um momento ali em que todo mundo estava dormindo, inclusive o funcionário do turno da madrugada, foi lá, agrediu não, espancou o funcionário da unidade e fugiu. Tem base? Quem socorreu o funcionário ferido, para você ter uma ideia, foram os outros detentos que estavam ali, acordaram com aquela barulheira e foram lá para socorrer o cara. Enquanto isso, a PM foi chamada e foi atrás do criminoso. E aí, esse cidadão se esqueceu que aqui em Minas Gerais, em alguns momentos, a coisa funciona, né? Quando a polícia agarra e vai atrás, ela pega mesmo. E ele foi preso de novo. Só que o cara já estava lá em Divinópolis. Tá vendo por que eu falei no primeiro caso que a ação tem que ser rápida? Porque se deixar, o cara some no mundo mesmo. Esse aí foi pego lá em Divinópolis. Já estava bem pra frente de Campo Belo. Vamos ver como é que foi na reportagem do Vinícius Ramos. Põe no Cidade. Era madrugada quando a polícia militar foi chamada para ir até a APAC de Campo Belo, no sul de Minas. A denúncia apontava que um dos detentos havia agredido um funcionário da unidade e fugido logo em seguida. Uma ocorrência que ainda envolve o furto de mais de R$ 1.000 da instituição. Mas a fuga não durou muito tempo e o fujão de 46 anos foi recapturado no mesmo dia na região central do estado. Após várias diligências, conseguimos capturar o indivíduo na cidade de Divinópolis, que estava tentando embarcar pelo terminal rodoviário. A polícia militar chegou na APAC de Campo Belo por volta das 3h30 da madrugada. No local, os policiais conversaram com outro detento que disse ter presenciado as agressões. O homem relatou aos militares que acordou ao ouvir os gritos e pedidos de socorro do funcionário. E quando se aproximou de um corredor que dá acesso ao local onde ficam os detentos em regime fechado, ele se deparou com um trabalhador caído. O funcionário era agredido violentamente, segundo essa testemunha. Nesse momento, outros atendidos decidiram intervir na situação. Eles precisaram arrombar uma porta para ter acesso ao local onde o funcionário era agredido. Enquanto outros detentos prestavam os primeiros socorros à vítima, o agressor conseguiu ter acesso ao pátio da unidade. O homem teria se apoiado em um carrinho usado para carregar marmitas para subir no muro e fugir pelo bairro São Benedito. A Polícia Civil esteve na APAC e apreendeu uma marreta. A suspeita é que o criminoso tenha usado a ferramenta durante as agressões. Uma perícia foi feita no local a fim de comprovar isso. O funcionário agredido foi socorrido e levado para a UPA da cidade por um dos detentos. E ao ser ouvido, ele disse que cochilava em um sofá quando foi atacado. De acordo com o funcionário, o homem teria começado a agredi-lo na cabeça sem motivo algum. Enquanto tentava se defender, viu o momento em que o criminoso conseguiu pegar o celular dele e as chaves da instituição no bolso da calça que ele vestia. Antes de fugir, o suspeito ainda teria trancado todas as portas do imóvel. A administração da APAC de Campo Belo disse à polícia que R$ 1.050 foram furtados da tesouraria. Buscas foram feitas pelo criminoso por toda a cidade, mas ele não foi encontrado. Durante a manhã, a PM recebeu a informação que ele estava em Divinópolis, cidade a 130 quilômetros de Campo Belo.
O homem foi preso por uma equipe do tático móvel da cidade que já tinha as características dele. Ao ser recapturado, o detento confessou que fugiu da APAC Campo Belo. Disse ainda que, depois de pular o muro da instituição, conseguiu ir para Oliveira em um carro de transporte por aplicativo. Na cidade da região central do estado, embarcou em um ônibus com destino a Divinópolis. A fuga dele só terminaria em Itaúna, cidade onde a família do homem mora. Seriam mais 40 quilômetros em um outro ônibus. O homem foi detido na rodoviária. Com ele, os policiais apreenderam chaves e R$ 850 em dinheiro. Durante as buscas foi localizado parte do dinheiro, bem como um molho de chaves, que provavelmente oriundo da APAC. É um indivíduo já conhecido no meio policial, ele tem 46 anos de idade, tem passagem por homicídio, atentado violento ao pudor, uso e consumo de drogas, bem como vários crimes de dano e furto. O suspeito foi levado para a delegacia de Divinópolis. Em nota, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Campo Belo disse que todas as medidas cabíveis foram tomadas para garantir a segurança e o bem-estar dos demais recuperandos durante o registro da ocorrência. Disseram ainda que o funcionário agredido passa bem e que não corre risco de morte. A APAC Campo Belo ainda esclarece que nada aconteceu com os outros atendidos pela unidade. A nota escrita em nome da diretoria ainda diz que as investigações conduzidas pela Polícia Civil serão acompanhadas de perto. Eles ainda reforçam o compromisso da APAC Campo Belo com a segurança e a ressocialização dos recuperandos. Como eu disse lá no começo, né, é o cidadão que não sabe aproveitar o benefício que tem. Agora volta para o cadeião, perde qualquer tipo de direito à progressão de regime, ou seja, se ele estava perto de conseguir um semiaberto que seja, já não consegue mais. Agora é guardado de novo. Vai fazer o quê? Quis fazer graça, quis bater de frente, quis tocar o terror, tem que voltar para o cadeião mesmo. Plena recuperação ao funcionário lá da APAC, viu? Que em breve ele possa estar 100%.